quando nós nos confessamos validamente e recebemos a absolvição, existem alguns efeitos em nossa alma e nós precisamos entender quais são. O primeiro efeito da confissão é que, quando o sacerdote nos absolve, Jesus nos perdoa todos os pecados, veniais, graves e também mortais, caso tenhamos, e, consequentemente, apaga a culpa eterna que nos levaria ao inferno. Então, veja, cometemos o pecado grave, cometemos o pecado mortal, nós temos ali, então, a culpa temporal e a culpa eterna. A culpa eterna é aquela que nos apartaria de Deus eternamente, tudo bem? Então, esta culpa eterna, ela é simplesmente apagada. É a mancha em nossa alma, simplesmente ela é anulada, tá certo? 2. Nós que estávamos afastados de Deus pelo pecado, somos reconciliados com Deus pelo perdão do pecado e da pena eterna. Ora, se em nossa alma não existe mais a culpa eterna, então nós somos reconciliados com Deus. Tudo bem? E 3, podemos dizer que é a coisa mais importante, se formos assim categorizar, recebemos a graça santificante, que é a amizade com Deus. Tudo bem? A confissão nos traz muitas forças para não mais pecar. E esta graça santificante vai nos ajudar a não mais voltar a cometer determinados pecados. Porém, se cometermos, como vai dizer São João, filhinhos, falo essas coisas para que não pequeis. Todavia, se pecar, saiba que cada um tem um intercessor no céu. Jesus continua querendo nos perdoar caso a gente cometa o mesmo pecado. Continuando, ainda sobre os efeitos da confissão. Todos os méritos que conquistamos durante o afastamento de Deus não podemos receber. Mas após a confissão, recebemos tais méritos em nossa vida espiritual. Então veja, nós cometemos um pecado mortal, estamos afastados de Deus, perdemos a graça. Fizemos diversas coisas meritórias. Esses méritos não nos serão dados enquanto estivermos em pecado. Quando a gente confessa o nosso pecado validamente, recebemos a penitência, recebemos a absolvição, tá? Na verdade, esses méritos que conquistamos enquanto estávamos afastados do Senhor, recebemos todos eles em nossa alma. Tudo bem? A pena eterna é perdoada. O que é que significa isso? Quando cometemos um pecado mortal, ficamos sujeitos a 2 tipos de castigo. Vamos aqui começar pela a pena temporal. A pena temporal é algo que nós devemos. Cometemos um pecado, estamos devendo aquele pecado. Precisamos consertar. Aqui a gente vai olhar para aquela história de Zaqueu. Roubou algumas pessoas e teve que consertar. A gente vê também o ladrão na cruz, que quando se converte e se arrepende, a continuação daquele sofrimento dele na cruz era o pagamento de sua pena temporal. Tudo bem? São Paulo também vai abordar esse assunto quando ele vai fazer algumas explicações sobre isso. Não vou aqui entrar porque vai ficar um pouco mais complexo. Então a pena temporal é aquilo que nós devemos. Mesmo que sejamos perdoados, continuamos devendo. Até porque o pecado ele traz consequências, que muitas vezes o próprio Deus nos perdoa, mas as consequências continuam. Agora, vamos aqui falar sobre a pena eterna, que é a mais perigosa. A pena eterna é a condenação ao inferno, onde nunca se vê a Deus e onde se sente ódio de Deus, de si mesmo e de todos. A única coisa que existe no inferno é o ódio, tá? E a ausência total de Deus. É por isso que nós temos que nos confessar. É para que não vivamos eternamente longe do Senhor. É para que possamos restabelecer a amizade com Deus e recebendo a sua graça. Tudo bem? A coisa mais perigosa na vida de um cristão é a pena eterna, aquela que nos afasta de Deus. O inferno tem fogo, sim ou não? Veja, alguns vão dizer sim, outros vão dizer não. Na minha concepção, sim, fogo verdadeiro, eterno, porém, o que deveria se dizer de verdade
é que a coisa mais dolorosa do inferno é que a alma sentirá sede de Deus, mas não encontrará. Ao mesmo tempo ela sentirá sede, ódio, um sentimento inexplicável, mas não mais encontrará Deus, porque já não há mais tempo. Tudo bem? Buscai o Senhor enquanto se pode achar.